Queridos, mais uma vez aqui, alegria imensa. Estamos em março, estamos num mês em que a mulher é muito lembrada, comentada, onde existem reflexões sobre a importância do feminino. Entendemos que todos os dias são dias, né, de atuação feminina, mas é um mês especial. E especial também porque a ONU posicionou o março como uma referência para nós lembrarmos da importância da felicidade para todos nós. E, especialmente, estamos aqui com uma convidada ilustre, de muita energia, que é um ser humano lindo e, claro, uma executiva que tem muito a compartilhar conosco, que é a nossa querida Marli Vidal. Marli, querida, bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. Que bom. E hoje nós preparamos um espaço com um valor adicional para todos vocês que nos incentivam, que nos apoiam e que acompanham o nosso trabalho. Conduzirá conosco esse bate-papo aqui com a Marli, a nossa querida, eu digo também muito amada, Tassiane Garcia. Tatá. Muito obrigada, o prazer é todo meu e uma honra muito grande poder estar aqui com duas executivas de escola, né? Duas executivas grandes e que eu aprendo muito também. Sem dúvida vai ser uma oportunidade ímpar para realizarmos diversas reflexões. Muito obrigada. Isso, então vamos começar, né, Marli querida? E como a gente conversou, como a gente combinou, né, e eu acho que é um ponto de partida muito importante, é sempre a oportunidade da gente refletir do quanto os desafios que a gente vive, né, nos inícios das nossas trajetórias, no meio, no final, em todo momento, né? Quais foram os desafios, assim, que eu vou colocar aqui para ti, que te impulsionaram a crescer, né? E aí eu quero também fazer uma referência que eu acho muito luminosa e justa, que é o legado de doutora Janete, de doutora Sandra, né? Doutora Janete Vaz, que está na ativa, assim, muito intensamente, contribuindo, né? com, com a formação de empreendedoras, de mulheres, contribuindo socialmente com o resgate de mulheres que estão em reclusão. Eu acho isso tão bonito, né? Então, a gente busca muito esses referenciais. Conta pra gente um pouquinho dos teus desafios, minha querida, e também do quanto esses exemplos contribuíram com a tua trajetória. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Andréia. Um prazer estar aqui, mas falar a referência que você traz, né, da doutora Janete e da doutora Sandra, como legado, o SEIBM, né, o grupo SEIBM completa agora em 2024, no dia 2 de maio, 40 anos. Ai, E eu tenho o privilégio, né, de trabalhar nesta empresa por 33 anos, né, e isso foi muito importante para a minha trajetória como pessoa e como profissional, né? Eu tive o privilégio de trabalhar com as duas fundadoras quando elas ainda estavam, né, na construção do grupo. que lindo. Há 10 anos as duas estão no conselho, né? Mas assim, quando você fala de desafios dentre toda essa jornada, eu comecei no SEIBM como atendente, né? Ou seja, comecei lá em 1991 como atendente. E isso é muito importante quando a gente fala de jornada. Para mim foi um dos pontos importantes, porque eu comecei a conhecer a empresa, a sua missão, a sua visão, desde quando ela não tinha nem traduzido, né, como sistemática, mas a gente já vivenciava, né? Uma empresa que 77% são mulheres, Maravilhoso. 74% da nossa liderança é feminina, e nós temos 7 mil colaboradores e uma empresa que nasceu em Brasília. Hoje nós estamos presentes em 15 estados e no Distrito Federal. Viva! Viva! Mulheres, Brasília, desempenho, governança, gestão como referência. Isso. Inovação, humanização. São muitos, né? E em 2014, né, onde a nossa presidente executiva, que também uma mulher que veio de carreira, a Lídia Abdalo,
Ela Sim. assumiu a presidência em 2014, ou seja, a governança, onde as duas fundadoras foram para o conselho, completou 10 anos em 2024. E aí comecei na diretoria executiva, né, junto com a Uhum. Lídia nesse desafio, também liderada por uma mulher, né? Ou seja, um ambiente onde realmente eu aprendo e a gente fortalece esse feminino, né? Então, quando eu olho para a minha trajetória, dos 33 anos, são muitos aprendizados e que vêm comigo até hoje, né? Primeiro, uma empresa que se constrói traduzindo no seu DNA a humanização. Sim. É uma empresa de saúde, de serviço, onde as pessoas sempre estiveram no centro da sua estratégia. Quando a gente fala de desafio, né, como aprendizado, como crescimento, Uhum. eu diria que uma empresa que sempre teve nos seus valores a ética, a transparência, né, a ousadia. Então, você vai aprendendo, né, o tempo inteiro. E uma das características que eu diria que é super importante para qualquer profissional num processo de crescimento, eu diria a humildade, né? No sentido de dizer que é sempre possível aprender. Então, essa para mim é algo muito importante na minha trajetória. Eu sempre penso, é possível aprender o tempo inteiro, né? E com todas as pessoas você tem uma oportunidade de troca de aprendizado. Não existe erros, existe aprendizado, né? O que que você faz com essa Isso. experiência? Então, dentro da minha trajetória do SEB, eu tive muitos aprendizados, né? Como pessoa, e aí, claro, quem tem duas líderes, né? Como as fundadoras, e depois a Lídia assumindo. Aí você tem exatamente a sensibilidade da mulher, né? A flexibilidade, mas também o investimento em desenvolvimento, né? Não existe crescimento sem desenvolvimento. Exato. Então, o olhar para a estratégia, o olhar para fora, tem muito, primeiro, quanto que você olha para dentro. Então, o cuidado com o colaborador para que tenhamos o cuidado com o nosso cliente, porque você reflete externamente aquilo que você cultiva internamente. Perfeito. Então, a humanização foi o que eu aprendi em toda essa jornada. E claro que tem um ponto, né? Em contextos de crescimento, você lida com gestão de mudanças, né? Como lidar nesses desafios de mercado. Então, também são esses atributos que você vai aprendendo em toda a sua Sim. trajetória. A Marli de hoje, ela na realidade, ela é a somatória dessa Marli que começou lá Que linda. 33 anos atrás. Que linda. Marli, querida, eu queria pedir para a Tassiane tocar num ponto que você já trouxe, que é a questão do cuidado com o colaborador, porque ela vem desenvolvendo estudos muito relevantes, direcionados a comportamento humano e à saúde do trabalhador, né? Questões relativas ao autocuidado, né? E a preservação da vida, né? Isso, em Então, uma todos os empresa sentidos, é uma empresa de saúde que cuida da saúde do colaborador, que se fundamenta pela humanização. Tassi. O SEIB a gente reconhece, né, esse trabalho de excelência, né, de vocês, e a gente sente isso em cada atendimento. Eu sou cliente também, então é maravilhoso, né, te ouvir, Marli, principalmente quando você traz um aspecto que eu considero fundamental, quando a gente está falando de organizações sem medo, de organizações humanizadas, em que a base para o aprendizado, para a construção de lideranças saudáveis é a humildade. Então, quando nós temos boas lideranças, lideranças que sabem influenciar o outro de maneira a fazer com que o outro sinta-se bem naquele lugar, sinta-se pertencente à organização, isso é fundamental. E eu acredito muito que as organizações, as instituições de maneira geral, né, sejam elas privadas ou mesmo públicas, elas têm um papel relevante social para esse colaborador, né, é um papel importantíssimo porque nós passamos a maior parte do tempo no trabalho. Sim. Então, como nós nos sentimos nesse clima organizacional, né, e aí a gente vai lembrar da professora Querida. Emil Watson, né, da Brené Brown, a gente vai lembrar de segurança psicológica e do quanto isso é importante para todos nós.
E vendo você falar, me toca bastante e faz a gente acreditar nesse novo que é possível na capital do país e a gente empreender, o empreendedorismo feminino. Então, todos esses aspectos são de grande relevância para todos nós. E aí, fazendo essa reflexão, é que eu lanço a ti, né? Qual é a importância, né, assim, para vocês, né, nesse cuidado do colaborador de maneira integral? Porque a gente sente isso, e sente que esse cuidado já existe, né? Mas o quanto isso protege também e preserva a vida como um todo, a saúde física, mental, psíquica e também prevenindo processos autodestrutivos de pessoas, porque a gente vê que muitos colaboradores saem do trabalho em algumas instituições, infelizmente hoje esgotados, sentindo um vazio existencial muito grande, frágeis e vulneráveis emocionalmente, né? Então, esse cuidado, como que vocês realizam esse trabalho, eu acho bacana vocês colocarem também para nós. Então vamos lá, Tatá. Tatá. Pode chamar de Tatá, todo mundo chama assim. O SEIB, há 19 anos, né? Estamos entre as melhores empresas para se trabalhar no Isso. É Brasil. maravilhoso. Isso é muito importante, porque isso valida uma constância daquilo que você investe na cultura, no clima organizacional. O clima é uma ferramenta muito importante, né, que sinaliza qual é a percepção, né, do ambiente. Porque quando a gente fala de melhor empresa para se trabalhar, não é a referência de estar sendo pontuada no ranking, mas o quanto Perfeito. que a percepção do teu cliente interno, que é do colaborador, Perfeito. está satisfeito naquele ambiente, né? E Uhum. quando a gente fala de saúde psicológica, nós trazemos para esse diálogo a figura da liderança, que tem papel importantíssimo, né? Trazemos também a importância de como estamos fortalecendo a cultura, porque uma cultura baseada na confiança, né? Perfeito. Onde existe transparência, verdade, né? Isso cria, constrói e fortalece relações genuínas. E isso eu aprendi desde que eu entrei no SEIB, né? Que um ambiente baseado na confiança, né? Em relações que se constrói, né? De forma genuína no dia a dia, as pessoas têm mais intimidade, estão conectadas, né? E eu consigo identificar ali o meu propósito, porque eu tenho uma conexão com aquele ambiente e o significado do meu trabalho. Eu trabalho com saúde. O quanto que aquilo ali precisa traduzir como valor, Isso. né? Às vezes a gente pensa assim, poxa, o que faz a Marli ter 33 anos trabalhando na mesma empresa? Eu falo que eu tenho a mesma paixão desde o primeiro dia. Ah, tem desafios? Claro que tem. Isso. Nós crescemos na vida com as experiências, com os desafios, em muitos momentos, ser minoria em uma opinião. É você também fazer parte desse contexto, entender que gestão é um processo co-criativo, onde as pessoas participam. Isso. E que a construção desse ambiente de qualidade tem a ver o quanto que a ambiência permite. Quando eu falo da ferramenta da pesquisa de clima, é nada mais dizendo, olha, a empresa quer te ouvir, Isso. né? E Exato. quando eu quero te ouvir, eu tenho um termômetro daquele ambiente. E o quanto é possível trabalhar. Aí sim vem o fortalecimento a partir das nossas políticas, dos nossos programas, das nossas práticas. Por que nós somos conhecidos igual? O que o cliente precisa perceber é que essa empresa é humanizada pelo serviço, pela Exatamente. percepção que ele tem de valor. E o Exatamente. colaborador também, ele precisa... Qual é a percepção? O que essa empresa trabalha? Porque isso também constrói a reputação da nossa marca no Isso. sentido, eu quero fazer parte dessa empresa. Se Uhum. vocês me perguntarem assim, Marli, dentre toda essa jornada, quando vocês fazem entrevistas, o que faz as pessoas buscarem o SEIB? Quais são os elementos, os atributos fortes? Eles trazem uma empresa humanizada, a gente percebe, igual você trouxe o seu depoimento, os feedbacks que nós temos do cliente, o cliente pergunta para o colaborador, aqui é a melhor empresa para se trabalhar mesmo, né? Exato. Por Sim. quê? Porque eu tenho uma pesquisa, mas quem chancela isso, o maior promotor da nossa marca, é o colaborador que faz parte. Isso. Né? Se eu estou aqui com 33 anos falando que eu tenho essa paixão pela empresa, isso foi nutrido no dia a dia. Não é porque eu estou na posição de diretoria, Exato. né? É o caminho, é a jornada. Então, cada líder, ele é convidado naturalmente no fortalecimento dessa cultura humanizada.
né? Sim. E isso automaticamente você conecta o colaborador. Então, isso só é possível, né, quando a gente tem a escuta, mas também como que a gente fortalece essa cultura a partir das nossas políticas, das nossas práticas, porque a cultura é construída por isso, Uhum. né? E assim a gente vai fortalecendo esse ambiente, porque falar de saúde mental é falar de saúde e bem-estar, é falar de cuidado, Isso. é da empatia. São Exato. vários elementos e atributos que a gente constrói e fortalece. Marli, É falar de acolhimento e sinergia, né? Isso, Sinergia. exato, É o Tatá. que a gente sente, né? A gente, como É. cliente, a gente vai num laboratório sempre, até o modo da pessoa nos pegar para retirar o sangue, coletar o nosso sangue é cuidadoso, É. tem uma energia E o diferente. Então, cappuccino e o pãozinho de queijo na Tá saída. vendo? É diferente. não, é maravilhoso. Além da diferente, né? confiança, né? A confiança também É, maravilhosa. Então, a gente sente isso, muito Marli, é bom. muito bom você trazer para a gente. É, É mas muito essa importante. jornada, André, que você trouxe, né, do fechamento, o quanto que é importante quando a gente fala da experiência do cliente, né? Sim. Tanto do cliente interno, o quanto que reflete, né? Quando você fala assim, Uhum. poxa, eu vou no laboratório, às vezes eu vou colher sangue, como que é a minha experiência? E no final você tem a copeira ali te servindo Maravilhosa. Exatamente. Todos É. são na importantes. oportunidade, né, de te acolher. E por outro lado, um dos pontos que nós trabalhamos muito nesse processo co-criativo de identificação, quais são os pontos de melhoria, porque gestão é isso, é Sim, identificar o os tempo pontos de todo. melhoria. O Perfeito. quanto que a escuta, né, lá na ponta é importante para saber como que está a satisfação do cliente. Uhum. Porque na hora que ele vai receber o café, na hora que ele está ali com o pão de queijo, que ele vai dizer o quanto que foi bom o atendimento, quais são os Uhum. pontos, né, que é importante. Então, tem essa escuta também que contribui. Esse colaborador tem senso de pertencimento, eu Isso. participo É. da gestão, né? Eu não estou aqui Exatamente. apenas para É. servir, eu encanto o cliente e eu Isso. também Isso é estou fundamental. produzindo e construindo e fortalecendo essa empresa e essa marca. E Exatamente. esse é um ponto riquíssimo, lindo, porque nos dá condições de posicionar, eu diria que é um novo mindset que todos nós precisamos, né? Uma forma de pensar diferente, que é o pensar nas conquistas diárias, porque normalmente a gente relaciona conquistas com aspectos materiais mesmo, né? Aumento de salário, aquisições, né, de móveis, imóveis, enfim, né? Falou conquista, o pensamento que vem prioritariamente, historicamente, são conquistas de ordem material. Te ouvindo, a gente percebe claramente, né? Porque você falou de constância na conquista dos prêmios, né? E a gente conhece um pouquinho, né, da história, né, do grupo, e a gente percebe que as pessoas valorizam muito aquilo que fazem, aquilo que recebem, né? Então, no exemplo que você deu, a colaboradora que responde pelo acolhimento no final do circuito do atendimento no laboratório, ela tem conquistas diárias. E eu me lembro que uma vez eu ouvi uma delas falar, eu amo estar aqui. Uhum. E aí ela quis me entregar outro saquinho. Aí eu falei, não posso que eu tô de dieta. Outro saquinho de pão de queijo. Então, assim, esse aspecto das conquistas, eu acredito que é algo que a gente precise muito usar, né? Posicionar a nossa mente, o nosso ser, para atenção às conquistas que todos nós temos. Se nós observarmos diariamente, não, André, não é bem assim, estou passando por isso, por aquilo, alguém pode estar refletindo nesse sentido, né? Porque você não sabe qual o tamanho do meu problema, meu Deus, todos nós temos. Né? Então, nós estamos aqui com uma executiva brilhante como a Marli, certamente ela venceu muitos desafios para chegar aqui Sim. e ter sido extremamente pontual, né? Com esse compromisso nosso, nós também, todos. E eu digo por um esforço também próprio, né? Nosso na Almatec, enfim, em todas as nossas práticas. Quais foram as conquistas do nosso dia? E aí são conquistas intangíveis. A conquista de um olhar, de um sorriso, a conquista
de um acolhimento que a gente prestou e que a gente nem imaginava que isso iria acontecer, né? E aí a nossa pergunta para ti, né? Porque as conquistas justas, legítimas, técnicas e institucionais a gente já viu e você já destacou, né? E a Marli na sua jornada, né? Que conquistas você visualiza, assim, que você guarda muito na sua paixão, no seu coração, da sua trajetória, conquistas pessoais, profissionais também? E em que momento, Marli, você sentiu que a sua liderança fez toda a diferença? Nossa, fazendo essa retrospectiva é muito bacana, né? Porque você traz todo esse contexto e eu falo o quanto que quando o trabalho tem um significado para você, você consegue identificar muito mais oportunidade, você tem muito mais gratidão do que você olhar muito aquilo que faltou, né? E Sim, quando você traz assim a minha jornada como líder, eu lembro desde que eu comecei dentro do SEIB, que eu fui crescendo, crescendo e liderando, o que mais fazia, porque o líder ele nasce, não é porque você promoveu ele para líder, exato. Não é pelo né? crachá, né? Não. Não é. É o quanto que a pessoa olha para você e, de alguma forma, a sua fala, aquilo que você influencia, que seja em uma fala, que seja em uma orientação, faz sentido. E todas as vezes que ela precisa de algo, ela vai te procurar, né? Isso Isso. é a liderança natural. Quantas vezes, se aqui não tiver uma liderança, mas aconteceu algo ali, tem sempre uma pessoa que vai tomar essa iniciativa. E, naturalmente, assim nascem os líderes, né? Isso. E dentre a minha jornada, né, como eu trabalhei diretamente com as fundadoras, naturalmente eu trabalhava de muita proximidade e eu fui, né, diretamente vinculada às pessoas. Eu diria que um ponto que foi muito importante na minha jornada foi as habilidades são importantes, vai buscar competências, mas as conexões com as pessoas, esse é um ponto Excelente. muito importante, Isso. né? E essas conexões, elas precisam ser genuínas e autênticas, né? Porque hoje, quando eu olho 33 anos, não são os certificados que eu tenho, que Perfeito. vai me dizer assim, uai, esse é o meu legado, né? Mas o legado de verdade é quando eu ouço depoimento de alguém da minha equipe ou que trabalhou comigo, ou que às vezes até já saiu da empresa, aí manda uma mensagem, Marli, você foi muito importante quando você me orientou, quando você me deu um feedback, quando a gente sentou para falar de algo e que você conversou sobre outras coisas, porque a liderança não olha para você apenas um aspecto. Muitas vezes eu sentava 2 horas para conversar com um profissional e ali você transitava. E aí você falou do, É isso. do ser integral, às vezes está com uma questão que você pode contribuir e orientar em outras áreas. Isso. E esse diálogo sendo genuíno, você cria uma conexão, você começa pela empatia, entender, por exemplo, em um olhar, aquela pessoa hoje não está bacana, o que está acontecendo? Como é que eu vou interagir? Olha, essa pessoa teve essa falha, como é que eu vou trazer para orientar? Como que nós, como líderes, temos a influência de potencializar o melhor do outro? O meu Isso. papel de líder não é focar apenas naquela falha, não é sobre isso. Mas o quanto que eu olho para André e falo assim, esse que é o ponto forte, é aqui que eu vou estar investindo, né? É aqui Perfeito. que eu vou fortalecer, porque isso aconteceu comigo. Para eu chegar na posição de diretoria, provavelmente todas as minhas lideranças, elas foram assertivas no sentido, é isso aqui que Marli é forte, é aqui que eu vou potencializar. E você vai acreditando, e você vai fortalecendo, e assim vai fluindo. É lindo. Então, eu diria que na minha trajetória de liderança, se eu tiver que trazer algo que para mim sempre foi muito importante, relações genuínas, autênticas, baseada na confiança. Isso faz uma liderança conduzir o seu trabalho Conexões de alta de alta qualidade, qualidade. que Não são pode ser fundamentais. rasas, né? É, Não é é. uma. E conexão é intimidade. Isso. Intimidade é no olhar mesmo, na confiança. Isso. Confiança Isso. é tudo. Confiança a gente caminha para a vida, né? São Isso. relacionamentos duradouros. E eu entendo que esse é o papel do líder, que hoje ele pode estar na empresa, mas ele pode estar na vida. Essa pessoa você vai sempre lembrar. Eu acho que isso é o verdadeiro legado do líder.
Sem dúvida, minha querida, concordamos muito, muito, muito. Maravilhoso ouvir isso, A né? sua É fala, maravilhoso a sua ouvir isso. fala respalda tanto, ilumina tanto os nossos esforços, e aí você foi Isso. uma das incentivadoras do nosso Lideralma, de lideranças com alma e consciência saudável, né? Isso. Porque e fazendo uma análise até de demandas que recebemos recentemente, a gente percebe, e de estudos que o querido professor Alexandre de Micheli Eu nos lembrei disso na oferece hora, sobre também, as conexões. né? Ele E fala fala sobre muito isso. disso, Elemento ele faz fundamental. pesquisas valiosíssimas e sistematiza para nós a informação de uma forma muito generosa, né? Colocando isso de uma forma muito fácil de ser absorvida e compreendida por todos. E o professor Alexandre traz referenciais do mundo inteiro. Marli, a sua fala é exatamente o que está posicionado e é o que está sendo, eu diria, fomentado e disseminado pelas melhores escolas de administração do mundo, né? E é um desafio para a liderança. Ele até coloca, né, em uma das suas postagens, quanto mais alta a posição, mais desafiador é criar relações, criar conexões genuínas, né? Aí eu me lembro também do nosso querido Zé Dias, que esteve conosco, e ele fala, ele, com toda a transparência, né, e honestidade, simplicidade dele, ele coloca também a importância disso e no momento em que ele se dispôs a ouvir, parece que houve ele falou assim, uma atração gravitacional das pessoas, tu tá diferente, entendeu? Assim, num sentido positivo. E aí se cria a conexão legítima, e aí você traz uma força de caráter que a professora querida Carla Furtado nos ensina, e a professora Marli Vidal também, porque eu fui da sua turma de 2021, né? No nosso Chief Happiness Officer, né? Então, as forças de caráter, elas têm um papel fundamental, a gente precisa se conscientizar de que todos nós temos, né? E que precisamos desenvolvê-las. E, mais uma vez, nos referenciais científicos do professor Alexandre de Micheli, ele nos coloca a potência da nova inteligência. E sabe qual é a nova inteligência? Querida Marli, professora Marli e tudo mais. A nova inteligência é a inteligência da humildade. E a prioridade das lideranças para vencer um desafio que está posicionado muito bem pesquisado pelo Instituto Gallup, mais de 200 mil respondentes em 160 países. O índice de desengajamento está superando, na América Latina, 59%. E a resposta dos estudiosos para esse desafio as lideranças precisam intensificar as suas conexões. Conexões legítimas, autênticas e que acolham as pessoas dentro das organizações, que são sistemas humanos que sabemos, muitos deles se encontram adoecidos. A liderança deve acolher as pessoas para que juntos possam, de forma honesta, transparente, com verdade, né, e com escuta e cocriação de soluções, avançar. Então, essa é uma das respostas, né, para o desafio do desengajamento. E aí eu queria te pedir uma ajuda, para você nos ajudar a refletir sobre o desafio dos líderes e dos sistemas humanos em relação às novas gerações, né? E eu falo isso com muito, muito cuidado, carinho, né? Porque me orgulho muito de ter contribuído, né? Com o mundo, com Tassiane, com Cássio, com Nathalie, enfim, né? E eu penso que nós precisamos entendê-los também, né? As novas gerações. Então, Marli, querida, fica à vontade para falar, né, sobre a importância, né, das relações. Eu queria, inclusive, destacar, para já te passar, que vale mais do que salário, vale mais do que bônus. Os bônus porque hoje nós não funcionam não mais. funcionam e temos dados científicos que provam que o incentivo financeiro
que sempre é limitado e sempre é temporal, ele não é o que traz um resultado efetivo em relação ao engajamento. O que traz engajamento, né, são estudos derivados do amplo estudo do Gallup, né, e aí, de novo, o professor Jim Celi, o que traz resultados para reverter a situação de desengajamento, do adoecimento dos sistemas humanos, é as conexões com a liderança, minha querida. Exatamente. Aí eu vou falar um pouco, né, que é um grande direcionador para nós, e aí vou trazer um pouco do CIB, que tem o propósito de inspirar pessoas a cuidar de pessoas, né? Isso. E hoje a gente tem a oportunidade de ter várias gerações dentro da empresa, né? Fantástico. E falar sobre gerações, liderança, mais uma vez eu vou trazer aquele ponto que eu falei no início, né? A importância de compreender a experiência. Eu acho que a gente vive um momento de trocas. E uma das habilidades importantes para a liderança é a escuta ativa, né? Eu vejo que nós, líderes da geração que seja X, né? Que está chegando novas gerações, nós temos o que contribuir, compartilhar, mas essa geração também tem o que compartilhar. Isso. Pensa em uma mentoria reversa, né? O que é que eu te ensino e o que é que eu aprendo com você, e assim vamos construindo. Isso a gente fala também um pouco da importância da diversidade, aí a gente está falando de etarismo, né? Quando a gente fala de gerações, é o quanto que hoje as organizações têm trabalhado bastante, a diversidade, ela nos patrocina, né? E favorece muito espaços mais criativos, né? Patrocina a inovação, porque não é do igual, né? Nós temos aqui gerações diferentes, né? Com certeza a contribuição da Tatá é diferente da minha, diferente da sua, mas que juntos o direcionador, o objetivo, o nosso bate-papo tem um objetivo, mesmo tendo olhares diferentes. Isso. E o que eu vejo nas organizações, que é um dos grandes desafios para a liderança, porque, gente, ser líder não é fácil também, não. Não pensa que ser líder... Eu vou dizer assim, olha, gente, líder é um desafio. Muito. Eu sempre parto da premissa que ser líder é uma missão. Não podemos pensar que ser líder é por causa exatamente... Tem os benefícios, tem muitos pontos, né? Mas é uma missão, né? Porque é uma missão que exige muito de você, né? Exige um papel que precisa... Quando a gente fala de ser genuíno e autêntico, isso exige de nós um autoconhecimento muito grande. Né? Então, quando a gente vai trabalhar o desenvolvimento, falar desse líder para lidar com gerações, o primeiro ponto, vamos lá, trabalhar um pouco do pipeline, né? Primeiro, eu preciso me conhecer. Parte do princípio do autoconhecimento. E vocês falaram lá no início, o autocuidado, autodesenvolvimento, autoconhecimento. E isso a gente vai fortalecendo dentro da organização. Então, olhar para a nova geração, olhar para a troca de experiência, precisa ser um fator, eu falo que ele só é fortalecido quando a gente fala de cultura inclusiva. Eu não posso falar de uma campanha, é cultura. E a cultura é estar aberto para ouvir o outro. Né? O processo co-criativo, onde você tem uma diversidade muito grande, onde cada um tem a sua contribuição, onde cada um que está ali tem a sua importância. Né? Então, falar de novas gerações não é dizer assim, geração... É falar que são gerações com olhares diferentes e que juntos vamos chegar em um processo totalmente inovador, totalmente criativo, e é isso que tem o ganho na organização, né? É essa troca. Então, eu digo sempre, liderança é uma missão, não é fácil, mas é gratificante ser líder, né? Quando você vê exatamente o legado, quando você vê direcionando um time, os objetivos alcançados, né? A satisfação de criar conexões mesmo de verdade, ser autêntico, ser respeitado e respeitar o outro, construir e fortalecer ambientes onde as pessoas têm o prazer em estar ali. Porque o propósito e o significado precisa ser o fator principal para que você esteja naquele ambiente organizacional. E isso só é construído, né, no dia a dia, e a liderança tem um papel fundamental. Então, respeitar essas diferenças, entender o que nós ganhamos com a diferença, é um papel importantíssimo
para a liderança e um ganho importante organizacional. Isso, minha querida. E aí eu já olho para Tatá, porque eu vou dar uma deixa de... Marli, né, fortaleceu muito a abordagem diversidade, equidade e inclusão, né? É a DEI, né? Que, enfim, hoje é fundamento, né, para uma gestão ética, Sim. né? Nunca necessitamos tanto de resgatar essa expressão. E aí, de novo, eu preciso falar da professora, né, Ângela Donadi ou do professor Alexandre de As Micheli. referências. Vocês vão conhecê-los, né? Visitem os perfis deles, né? São duas referências realmente que respaldam muito essa abordagem. E Marli nos traz, Tassi, a visão desse colaborador, desse trabalhador que tem prazer de ir para o seu local de trabalho, que encontra uma liderança que tem seus desafios, seus limites também, né? Suas imperfeições, mas que é uma liderança que preza por uma conexão genuína. Isso. Como é que esse trabalhador volta? Fala um pouquinho para a gente, aproveita a Marli aqui, para perguntar sobre impacto, porque eu me recordo, inclusive, do nosso momento com a querida professora, e ela certamente está nos iluminando também agora, da onde estiver, a professora Carla Furtado, porque eu levantei... Feliciência, né? Importante Instituto falar Feliciência do também, Feliciência. maravilhoso, uma casa de conhecimento para nós. Porque eu fiz essa colocação, também inspirada por materiais que eu li do professor Alexandre, sobre que trabalhador é esse que os sistemas, que não é o nosso caso aqui, do nosso case, né, do Grupo Sabin, mas que sistemas tóxicos devolvem para as famílias. Aqui nós temos a grata oportunidade de, né, de refletir sobre esse trabalhador que tem satisfação de chegar ao seu local de trabalho, que encontra uma liderança agregadora, né? Que trabalhador é esse que volta para o seu espaço doméstico do seu lar, né? Então, fica à vontade, Tatá. Eu aqui ouvindo e aprendendo, né? Ouvindo e aprendendo e aproveitando ao máximo esse bate-papo maravilhoso, iluminado. Sem dúvida, eu acho que as questões relacionadas à conexão para as novas gerações, eu estou falando um pouco da cadeira de ser um pouco nova geração, né? É fundamental porque é um pilar, o pertencimento à organização, à instituição. Porque, veja, a pessoa despertar de manhã, e aí eu me recordo do conceito também de Ikigai, Isso. né? Que vem Fantástico. da cultura oriental, mas que fala desse acordar por algo maior, para servir, por um propósito, para ir trabalhar, não importa qual é o tamanho da minha função ou o que eu vou executar naquele trabalho, mas aquilo faz sentido ao meu ser, aquilo me toca de uma maneira diferente. Eu sinto que ali eu consigo ter o meu sustento, eu consigo ter uma remuneração digna e consigo voltar para casa, mas servindo com o meu melhor. Então, eu percebo, né, nós percebemos pelas próprias pesquisas, essa conexão com a liderança, o quanto que isso é fundamental e o quanto que isso impacta, sob o ponto de vista social, a coletividade. Porque, veja, não só o ambiente familiar, que é essencial a todos nós, mas também o meio ambiente do trabalho, o quanto essa cultura reverbera nos colaboradores. E quando ele volta para casa, se ele volta melhor, se ele volta tendo a oportunidade de ter voz, porque Isso. veja, você ter uma organização em que você possa ter voz, a sua opinião possa ser considerada, porque às vezes a liderança está ali sobrecarregada, não está conseguindo enxergar uma solução de inovação que talvez um estagiário possa estar vendo. Isso. E ele chegou há pouco tempo, ele pode também somar a isso a equipe, ao mesmo tempo, um profissional que tenha mais experiência, né, que tenha mais idade, que tenha mais tempo de casa, que também precisa ser considerado, respeitado, acolhido, ele também pode ensinar o jovem. Eu acho assim, eu acho uma grandeza muito grande poder ouvir os mais velhos, poder estar perto de quem já aprendeu, quem já caminhou na nossa frente, também ouvir com eles, olha,
isso aqui talvez não dê tão certo assim, cuidado com a sua empolgação, né? Você está chegando agora, tenha um pouquinho mais de calma, de serenidade para lidar com os desafios. Então, essa falta que às vezes a pressão por metas e por resultados, que também são essenciais, porque toda organização precisa dar resultado, mas assim, acho que isso não suplante, né? Não sufoque o colaborador, os grupos, as equipes e as próprias lideranças no seu melhor. Não venha a criar um ambiente tóxico e que devolva para a sociedade um trabalhador que está, às vezes, com um nível de pressão interna enorme, que pode desencadear, pode ser mais um dos fatores, né? Desencadeadores de uma violência urbana, uma violência doméstica, uma agressividade para com os filhos, para com os adolescentes da família. Então, ter essa visão sistêmica sobre o impacto do trabalho e a importância das lideranças e da cultura organizacional é algo que hoje eu considero imprescindível para a gente ter uma sociedade dignamente construída, edificada e dentro dos objetivos fundamentais da Constituição Federal, né, que nós temos também. Então, aí foi lá na advogada, foi lá no direito. Aí eu fui um pouco da minha cadeira, né? Mas a construção dessa sociedade mais solidária, mais justa, mais fraterna. Então, Marli, dentro dessas perspectivas, o quanto que vocês consideram de impactos positivos o retorno, né, na família, né? família, porque eu cheguei exato, até a desses usar colaboradores acolhidos, e né? a multiplicar por 4, né? A média Sim. familiar de 4 participantes, né? Então, o colaborador que a gente devolve, que uma empresa devolve para sua família todo dia, esse bem que ele viveu na experiência positiva, saudável, com desafios, com metas, né? Com resultados, mas numa experiência saudável dentro de 8 horas diárias, né? Quando a gente devolve esse colaborador para sua família, a gente está impactando 3 vezes mais, Sim, 4 isso. vezes mais. O que você acha, Marli? Quando vocês trazem todo esse contexto, né? Uhum. O Sabin sempre, e aí faz parte do DNA mesmo da empresa, olhando para esse indivíduo de forma integral, tanto que o fortalecimento da cultura até a partir das fundadoras mesmo, como premissa, e agora eu vou trazer um pouco do papel de executiva do RH, que quais são as políticas e programas que nós fortalecemos esse olhar integral para o colaborador, de cuidado Bacana. mesmo. Uhum. Aí eu vou falar um pouco de como que nós temos o olhar trabalhando a espiritualidade, de que forma os Ai, que programas perfeito. incentivam isso, né? Nós vivemos uma Isso. experiência recente, né, da própria pandemia, Uhum. uma empresa de saúde que estava aí atuando, quais os programas que fortalecem mesmo. Então, hoje nós temos um olhar para programas voltados para a espiritualidade, o quanto também acolhemos e temos programas voltados para o apoio financeiro, né? Perfeito, Para as importante. questões sociais, né? Uhum. Para as questões daquilo que tange família, desenvolvimento. Ou seja, dentro da nossa cultura, dentro das nossas premissas, olhar para este indivíduo de maneira integral é identificar de que forma eu posso apoiá-lo, né? Isso. Porque, Perfeito. assim, para eu retornar, aqui eu tenho alguma... vamos conseguir solucionar. Não é sobre isso, é o quanto que aqui podemos falar sobre, aqui podemos discutir e fortalecer os programas que te acolhem em Isso. todas essas áreas da sua vida, né? Uhum. Então, essa é a maneira que nós temos de impacto, né, olhando Perfeito. para esse colaborador, além do papel da empresa, quando ela tem um impacto social, o SEIB tem um instituto, quando também os impactos ambientais em relação a todas as nossas certificações para isso, isso também conecta, né, o colaborador que vê a empresa com essa ESG. preocupação, né? Aí eu tô SG de falando, verdade, Isso. SG de vivenciado, verdade, Autêntico. né? É. Aquilo que você Vivenciado. vive. Então, quando eu olho para o colaborador, esse social está presente, né? Então, Uhum. assim, não é aquele apenas da produção, mas o quanto que Isso. você está aqui, mas é importante ter saúde e bem-estar. Como que a gente ampara com as nossas políticas, os nossos programas, porque isso sim fortalece uma cultura humanizada. Muito Sem dúvida. lindo, muito lindo. É bom demais. Só para fechar a questão das novas gerações, a gente tem acompanhado também algumas publicações, né,
que estão fazendo referência a esse tema. E aí a gente já conheceu o fenômeno da quiet quitting, né, que o Gallup trouxe também, né, da demissão silenciosa, quando o colaborador em sistemas humanos adoecidos, ele simplesmente vai para o trabalho e faz só aquilo que é solicitado, nada mais, e de preferência não faz nada. Então ele está se demitindo, né, a quiet quitting. E aí, em relação às novas gerações, foi levantada a questão da quiet ambition, que é no sentido da não ambição, de que nunca as gerações colaboradores, né, jovens, quiseram tanto, não fazem questão e não querem assumir funções de liderança. É incrível. Porque eles não conhecem o Sabin. Porque eles não conhecem, né? Talvez, estou exagerando aqui, mas de uma maneira positiva, com a intenção de sensibilizar a todos, né? Dizer ao mundo que mulheres fazem acontecer sim, e de uma forma muito ética, muito íntegra e muito técnica, com muitos resultados em todos os níveis, né? Sim. Econômico, social, ambiental, em gestão, governança. E que existem sim empresas, né, instituições no nosso país que merecem a atenção desses jovens, merecem a nossa confiança como cidadãos também, né, de que podemos seguir dentro dessa perspectiva de conciliar a ética e resultados, né? E aí, de novo, aprendizados aqui, já mencionamos, né? Mas a ética vem antes do compliance, né? O compliance é consequência, né? O desempenho é consequência. E aí, Marli, que a gente já está na reta final... Construir uma cultura íntegra, você Exatamente. atua com compliance com maior naturalidade, né? A conformidade, ela entra só para somar. E aí, isso tudo que a gente tem aqui hoje conosco, toda essa Marli maravilhosa aqui com a gente... Ela também tem um braço de empreendedorismo, Marli. Conta pra gente que tá lindo o material. Vamos contar um pouco sobre esse projeto. Mais uma vez, né? Tive o privilégio de trabalhar 33 anos, trabalho no Sabin com mulheres, né? Mulheres na liderança. Em 2021, junto com duas amigas, nós fomos para um projeto social chamado Ciranda Delas, que era um projeto, né? De uma roda de conversa onde as mulheres estavam ali, um tempo reservado para ela, né? E foi super bacana, isso aconteceu em 2021, e nós tínhamos encontros mensais em parques, né? Exatamente em um ambiente super livre para a gente ouvir essa mulher e entender, inclusive, nessas conversas, como que de alguma forma a gente se fortalecia, onde a gente encontra sinergia, nós sabemos o quanto que tem esse poder das mulheres. É Ciranda Delas. Ciranda Delas, né? Tá. Era uma roda de conversas e no Ciranda, com toda a escuta, verificamos o quanto que um ponto era em comum, né? Que eram essas mulheres falando das suas carreiras, né? Dos desafios, né? Falando muitas vezes da sua vida pessoal, né? Como fazer essa conciliação. E daí nós identificamos como podemos, né, fortalecer um projeto para que essas mulheres que trazem tanto nos seus anseios, né, a sua ambição de carreira, porque falar de crescimento, como que muitas vezes ainda temos o desafio no mercado de que mulheres na posição de liderança ainda é um processo desafiador. Eu falo que eu sou privilegiada porque a minha vida inteira eu convivi em um outro ambiente, mas mulheres passam por grandes desafios organizacionais quando se fala de ascensão de carreira. E aí nós criamos o programa Mentoria Delas, né? É um projeto que vai acontecer online, né? Que é um processo de fortalecimento dessa rede, porque também tem o network, né? Esse network, essa troca de experiência nos orienta. Você trouxe muito bem, Tatá, essa questão, né? Muitas vezes a gente precisa aprender com as nossas próprias experiências, mas quando você tem uma mentoria, ele já vai te orientando. Esse papel do autodesenvolvimento, mas também você ter uma pessoa, uma mentoria de alguém com experiência para te auxiliar, isso contribui
Primeiro, você identificar, e aí parte muito, né, do autoconhecimento. Quais são as minhas habilidades, né? Isso. Um ponto que a gente percebe muito em comum hoje na nossa sociedade é como trabalhar a nossa inteligência emocional, Isso. né? Perfeito. Como é que eu conheço as minhas emoções, os meus gatilhos? E falar de carreira, falar de ambiente corporativo, é falar sobre isso, é falar que trilha, como é que eu consigo identificar quais são os meus gaps, por que caminho trilhar. É um caminho, uma mentoria de autodescoberta, onde você tem um auxílio, né, de alguém para ser um orientador. E a Fantástico. proposta do projeto é exatamente essa. Estamos começando nesse projeto da Que mesma forma que o lindas. Ciranda veio para fortalecer esse grupo de mulheres. Pensa de mulheres lindas, onde tinha um compartilhamento. E agora, no mentoria delas, é mais ou menos assim. Vamos, é Isso. possível. Isso. Mulheres na liderança, como que nós podemos contribuir com o seu Isso. olhar, o autoconhecimento, o teu desenvolvimento. E a proposta é essa, fortalecer essas mulheres na liderança. Esse Uau. projeto vai dessa forma, com muitas ações. Que lindo, que lindo. Bom, a gente precisa caminhar para o final, para o encerramento, e eu passo a palavra para uma mensagem final de Tatá e Marli em seguida, para nós encerrarmos, e aí eu faço aqui só os agradecimentos finais. Então, você que nos acompanha no Alma Talk, primeiro a nossa gratidão pela sua atenção, por estar aqui conosco, aprendendo tantos conhecimentos novos e fundamentais e imprescindíveis para a nossa vida pessoal, para a nossa vida no trabalho, para sermos líderes de nós mesmos, líderes aonde nos encontrarmos e, sobretudo, mais humanos, mais íntegros, mais conectados e exercendo uma influência benéfica sobre cada um daqueles que nos cercam. Então, para você que nos acompanha nessa conversa tão edificante, tão maravilhosa, com mulheres maravilhosas, fica o nosso agradecimento e estamos aqui caminhando para o nosso encerramento e dando a palavra à nossa querida Marli, uma inspiração para nós também. Tatá, muito obrigada. Obrigada, Andréia. Foi fantástico, uma delícia o nosso bate-papo, né? que bom. Porque isso é fazer uma retrospectiva e nada Uhum. mais do que o quanto que a gente se alimenta da nossa história. A retrospectiva, a gente vai revivendo o aprendizado, né? Então foi Isso. um bate-papo super bacana. É muito. É maravilhoso falar daquilo que você acredita, né? E eu sei do trabalho Sim. de vocês, do Alma Talk, que está aqui no bate-papo, com certeza para impactar Propósito. outras pessoas, Isso. né? Eu conheci o projeto de vocês, projeto lindo, né? Eu acho que é um projeto de impacto, e eu acho que quando um projeto ele nasce com esse propósito, ele realmente tem uma fluidez. Para mim é uma gratidão estar aqui com vocês, né? Poder compartilhar um pouco da minha história, um pouco da história do Save, que eu tenho muito orgulho, né, de compartilhar. Sei o quanto que é gratificante, né, uma empresa que nasceu no DF ter Isso. toda essa reputação, Uhum. né, e todo esse orgulho, né, o que as pessoas falam, eu quero conhecer o atendimento do Save, eu quero atender. E isso é gratificante porque a gente está falando de uma cultura humanizada, né, que foi Isso. construída e é fomentada, e esse é o grande desafio do quanto que foi para nós fortalecer exatamente aquilo que as fundadoras deixaram, né, e continuam no conselho, mas que a gente tem aqui o compromisso de disseminar, e é Isso. muito gratificante. Então, eu tenho certeza que esse bate-papo foi de muita importância para mim, mas eu espero que quem esteja assistindo que leve alguns insights. Se leva um insight para sua vida, já valeu a pena estar Muito. aqui. Tá bom? Beijo grande, sucesso para vocês. E falando da mentoria delas, vou deixar meu recadinho. Isso, né? por favor. Por favor, Marli. Quem quiser seguir, né? Nós temos no nosso Instagram, chama nadireção.dsv, significa na direção do seu desenvolvimento, então pode seguir a nossa página. O Ciranda Delas também tem uma página, então siga, é um trabalho voluntário que a gente faz com mulheres. E é isso, obrigada pela oportunidade de poder compartilhar esse projeto que nasceu assim com muito amor, e tudo que nasce com propósito a gente sabe que vai impactar, e isso é importante. Isso. Beijo no coração e sucesso para vocês. Viva! Viva! Queridos, e eu encerro com muita, muita gratidão. Encerro também ressaltando uma expressão fundamental que Marli nos trouxe, que é a inteligência fundamental para nós, que é a humildade.
Então, estamos aqui construindo a cada dia, a cada passo, com muitos desafios, sim, mas com muita esperança, perseverança e autoconfiança, né? Então, que todos possam fazer o melhor uso dessas informações, que possamos sim promover os nossos insights a partir de exemplos como o que Marli nos traz, do Grupo Sabin. Gratidão, doutora Janete Vaz, doutora Sandra, por tudo que vocês representam para nós, mulheres. Tudo de bom a todos.